aqui nessa cobertura, eu tenho um outro convidado para conversar conosco aqui nessa programação, nessa cobertura especial da Jovem Pan, o professor Manuel Furriela, de Direito Internacional. Aliás, nós estávamos aqui no Jornal Jovem Pan e o professor Furriela me passou a informação, olha, ao que tudo indica, Donald Trump teria sofrido um atentado porque ele estava assistindo esse comício por dever de ofício, né? Assistindo esse comício ao vivo. O professor Manuel Furriela, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. E quais são as suas primeiras impressões? O que o senhor teve de impressão na hora que o senhor estava vendo essa transmissão ao vivo pela TV Americana Internacional, professor? Boa noite. Realmente eu estava acompanhando o comício. É um comício importante. A gente sabe que agora a campanha ela vive todo um momento de aquecimento, principalmente a de Donald Trump, que busca aí uma reversão, né, nas expectativas sobre as eleições, para que consiga novamente se eleger, um candidato muito forte. E, por surpresa, eu e tantas pessoas que estavam acompanhando, imagino o público lá presente, vimos esse atentado. Fui pego totalmente de surpresa, já que era um comício que tinha acabado de começar, com um discurso inicial, e de repente esse ato, eu estava ali no momento assistindo o comício, conforme foi mencionado pelo Tiago. Mas eu acredito que, além dos efeitos que a gente já imagina de comoção, tem um efeito interessante especificamente para Donald Trump, que tem um discurso relacionado com perseguição a respeito à sua candidatura. Como a gente sabe, ele é um excelente comunicador, existem vários fatores a respeito do seu discurso muito forte, tanto é que ele foi presidente e perdeu a última eleição por uma margem muito pequena de votos, ou seja, muito competitivo, num discurso muito forte, também relacionado com o fato de que sempre procuram impedir ou que ele se candidate ou propriamente que ele assuma o poder. Então, cabe muito nesse aspecto esse atentado também. Então, ele tem algumas questões, tem questões de discussão na justiça, que no discurso dele ele alega que são criações para impedir a continuidade da sua candidatura, e agora esse atentado também encaixa muito bem nessa narrativa. Eu acho que é um dos efeitos interessantes que a gente tem. E o outro, propriamente, é o momento eleitoral americano dos mais conturbados da história. O candidato oponente também tentando fazer vingar a sua candidatura, como a gente sabe, com discussões a respeito da sua capacidade física de continuidade, e também patrocinadores da candidatura democrata recuando no financiamento de campanha. Nos Estados Unidos o financiamento é privado, como a gente sabe, e agora ainda mais esse atentado. Realmente é um período muito turbulento que a gente vai ter que acompanhar todos os efeitos desses fatores todos. Mas, por enquanto, Donald Trump sai favorecido por justamente encaixar muito bem no momento dele e no seu discurso. Professor, a informação que nós temos é que uma pessoa morreu, mas ainda não há uma confirmação se essa pessoa seria a responsável por ter atirado durante o comício, mas de qualquer forma, o porta-voz da campanha do Partido Republicano emitiu um comunicado dizendo o seguinte: o presidente Trump agradece às autoridades e aos socorristas pela atuação rápida durante esse ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Ele foi levado para esse centro médico local, mas ele saiu andando, saiu inclusive fazendo um gesto com as mãos. O Cristiano Vilela faz a próxima pergunta para o professor Manuel Furriela, que gentilmente nos atende nessa cobertura aqui da Jovem Pan. Professor, boa noite. Professor, na linha dos pontos que o senhor colocou agora, tem um que eu gostaria de explorar, naturalmente ainda muito cedo para a gente fazer qualquer análise mais detalhada do caso, mas é natural que diante de uma ocorrência grave como essa, a gente possa fazer algumas análises e algumas avaliações. Nesse sentido, o senhor colocou sobre o contexto em que a candidatura de Joe Biden vive e que agora nós temos esse novo elemento na disputa eleitoral americana. E nesse sentido que eu gostaria de explorar um pouco mais. Na sua avaliação, em se confirmando um atentado em relação a Donald Trump e toda a carga política, sentimental que um fato como esse acaba despertando na sociedade, uma comoção como um todo, que é muito natural. O senhor entende que isso pode acabar forçando um pouco mais a pressão para uma eventual desistência do atual presidente norte-americano?
Ô, professor, antes do senhor responder, desculpa. Prováveis. Professor, antes do senhor responder, deixa eu só dar uma informação, o senhor já respondeu ao Cristiano. O repórter do The Washington Post no Twitter, no antigo Twitter, disse que o atirador está morto e ele cita um integrante da audiência do comício de Donald Trump que teria passado essa informação. Aliás, citando o procurador distrital do condado de Butler. Então, a informação, pelo menos a imprensa americana já está noticiando, professor, que o atirador está morto. Professor. É um ótimo elemento, mais um elemento aí interessante. Então, já sabem, o provável autor, muito provavelmente já foi capturado, morto, na verdade, mas aí isso favorece o processo de investigação. Eu acredito, sim, que vai ter efeitos, uma pressão ainda maior sobre Joe Biden. Ele vai tentar se fortalecer, dizendo que ele é o candidato até mesmo para esse momento mais delicado. Mas eu vejo com um efeito oposto. Eu acho que outras candidaturas de força é que vão tentar se impor justamente por conta de Joe Biden ser considerado fragilizado para este momento. Mas um outro aspecto que eu acho que é importante e serve de alerta, acho que para o mundo todo, é o momento de atos de violência que a gente encontra na política mundial.